Good shot. Wait. Bem-vindo ao U-Forte. Os leões não são apenas predadores, eles são caçadores perfeitamente projetados. Poderosos, inteligentes e mortais em grupo. Hoje, exploramos o felino grande mais inteligente e temido do planeta. Vamos começar. Sendo caçado por leões. Um predador como nenhum outro. Ser caçado por um leão é uma das experiências mais aterrorizantes que qualquer animal pode suportar. Mas ser caçado por um grupo de leões, isso é um nível completamente diferente de horror. Poucos predadores inspiram tanto medo quanto uma alcateia de leões à espreita. No reino animal, os felinos são amplamente considerados alguns dos caçadores mais eficazes e eficientes da natureza. Seja um gato doméstico espreitando um pássaro ou uma pantera das neves navegando por penhascos íngremes, os predadores felinos compartilham uma combinação única de furtividade, agilidade e precisão mortal. Com garras retráteis mais afiadas que lâminas cirúrgicas, reflexos rápidos como um raio e mordidas esmagadoras, os felinos evoluíram para dominar quase todos os ecossistemas que habitam. Até os menores felinos selvagens, como o gato de pés negros africano ou o gato da junção da Ásia, são predadores de topo dentro de seu território, capazes de sobreviver e prosperar completamente sozinhos. Mas quando subimos para os grandes felinos, os membros do gênero Pantera, entramos em um novo reino de poder predatório. Tigres, leopardos, onças pintadas e leões compartilham força incrível, corpos musculosos e destreza de caça incomparável, capazes de derrubar presas muitas vezes maiores do que seu tamanho. Entre eles, os leões se destacam, não por serem os maiores, mas por serem os mais sociais. Eles são os únicos grandes felinos que vivem em grupos estruturados conhecidos como alcateias. Enquanto todos os outros felinos são caçadores solitários e elusivos, os leões evoluíram uma estratégia radicalmente diferente: o trabalho em equipe. Ao coordenar-se uns com os outros, eles se tornam mais do que apenas fortes, eles se tornam estratégicos. Esse sistema social permite que os leões derrubem presas que nenhum felino sozinho jamais poderia submeter. Búfalos adultos, zebras poderosas, até elefantes jovens em algumas ocasiões. Em uma alcateia, cada leão desempenha um papel. Alguns podem flanquear e direcionar a presa para frente, enquanto outros emboscam pelas laterais ou esperam escondidos. É uma coreografia de instinto, experiência e força bruta. O que torna isso ainda mais extraordinário é que a cooperação entre grandes carnívoros é extremamente rara na natureza. A maioria dos predadores de topo, ursos, leopardos, lobos, crocodilos, é solitária ou coordenada de maneira frouxa. Os leões quebram completamente esse molde, e é essa fusão de força física bruta e inteligência social que os torna alguns dos caçadores mais letais da Terra. Força no número, o poder da alcateia. Na selva, poucas forças são tão aterrorizantes ou tão eficazes quanto uma alcateia de leões em caça. Enquanto a maioria dos grandes felinos caça sozinha, os leões trabalham juntos, formando coalizões altamente coordenadas de 3 a 8 indivíduos, às vezes até mais. Cada leão adulto pesa de 130 a 190 quilos, com enorme massa muscular e poder de esmagamento. Coletivamente,
Eles são capazes de derrubar presas que seriam absolutamente impossíveis para um predador solitário. Incluindo animais tão massivos quanto elefantes, que pesam até 5.900 quilos. Mas a força bruta conta apenas uma parte da história. O que realmente torna os leões excepcionais é sua inteligência, uma rara combinação de instinto e adaptabilidade. Ao contrário da maioria dos felinos, os leões são solucionadores de problemas. Em estudos controlados, eles conseguiram tarefas que desafiam até leopardos e tigres. Eles são capazes de aprender pela observação, observando outros e imitando comportamentos, uma característica avançada compartilhada por apenas algumas poucas espécies, incluindo primatas e golfinhos. Quando os leões caçam, não é uma perseguição caótica, é um ataque estratégico. Como uma equipe militar, eles usam furtividade, formação e timing preciso. Um leão pode deliberadamente se expor para direcionar a presa para uma emboscada invisível, enquanto outros permanecem perfeitamente imóveis, camuflados na grama alta. Uma vez que a presa entra na zona de ataque, os leões explodem em ação com velocidade devastadora. Zebras, gnus, javalis, até girafas e elefantes jovens podem cair vítimas da alcateia. Nenhuma criatura na savana está realmente segura quando esses predadores estão famintos e organizados. E enquanto os humanos modernos gostam de pensar que nos distanciamos da cadeia alimentar, os leões não se esqueceram de nós. Sob certas condições, como doenças, escassez de presas selvagens ou habituação à presença humana, os leões podem atacar pessoas. Talvez o caso mais infame seja o dos devoradores de homens de Tsavo. 2 leões machos no Quênia que mataram e devoraram mais de 100 pessoas em menos de um ano durante a construção de uma ferrovia em 1898. Seu reinado de terror se tornou uma lenda e um lembrete assustador de que os leões não são apenas majestosos reis da savana, mas caçadores letais com memória e mente. Onde os leões vivem, passado e presente. Ecos de um império antigo. Hoje, quando a maioria das pessoas pensa em leões, elas os imaginam relaxando nas douradas savanas da África subsaariana ou perambulando pelas secas florestas decíduas da floresta de Gir, na Índia, o último refúgio do leão asiático em perigo de extinção. Essas paisagens icônicas se tornaram sinônimo do rei das bestas, mas elas representam apenas os últimos fragmentos de um domínio vasto e majestoso que já existiu. O leão, como o conhecemos hoje, é um relicário de um império que há muito desapareceu. Os leões nem sempre foram confinados à África e a uma pequena parte da Índia. Milhares de anos atrás, os leões governavam um reino que se estendia por 3 continentes: África, Europa e Ásia. Seu território se estendia desde as costas atlânticas da Europa Ocidental, passando pela bacia do Mediterrâneo, pelo Oriente Médio, até as profundezas do subcontinente indiano. Registros fósseis e arte antiga testificam sua presença em regiões tão distantes como Espanha, França, Itália, Grécia, Turquia, Israel, Iraque, Irã e até no norte da Hungria e Ucrânia. Esses não eram indivíduos espalhados, eram populações prósperas, adaptadas a uma ampla variedade de ecossistemas. Desde florestas temperadas e vales alpinos até planícies gramadas e bordas de desertos. Algumas das primeiras representações de leões vêm da arte rupestre paleolítica, como as encontradas na caverna de Chauvet, no sul da França, datadas de mais de 30.000 anos.
Esses desenhos mostram leões não como caçadores solitários, mas em grupos, sugerindo que o comportamento social que associamos aos leões modernos pode ter raízes evolutivas profundas. Os leões das cavernas da Eurásia, Panthera leo e Spelaea, agora extintos, estavam entre as maiores subespécies que já existiram, provavelmente rivalizando com os leões africanos de hoje em tamanho e força. Historiadores gregos antigos, como Heródoto e Aristóteles, escreveram sobre leões vagando livremente no sudeste da Europa, especialmente na Macedônia e na Trácia. Heródoto, escrevendo no século V a.C., descreveu até leões atacando os comboios de suprimentos persas durante a invasão da Grécia por Xerxes. Relatos vívidos que indicam tanto sua abundância quanto sua ousadia. No entanto, por volta de 300 a.C., esses leões europeus desapareceram da natureza. Acadêmicos acreditam que uma combinação de fatores levou à sua extinção: caça implacável por seres humanos, perda de habitat devido à expansão agrícola e competição com assentamentos humanos em crescimento. Mas muito antes de seu desaparecimento, os leões já haviam deixado uma marca indelével nas civilizações que encontraram. Na antiga Mesopotâmia, os leões eram vistos tanto como divinos quanto perigosos. Reis da Assíria e Babilônia realizavam caçadas reais de leões como uma exibição pública de domínio, espetáculos ritualizados nos quais o rei provava seu poder não apenas sobre os homens, mas sobre a natureza em si. Essas caçadas foram imortalizadas em impressionantes relevos de pedra, mostrando governantes cravando lanças em leões em ataque, a agonia e o desafio das bestas gravados na história. Na mitologia egípcia, a leoa era uma protetora feroz. A deusa Sekhmet, representada como uma mulher com a cabeça de leoa, era tanto uma portadora de guerra quanto uma curadora, uma personificação da destruição e renovação. Sua dualidade reflete o status simbólico do leão nas culturas, admirado pela força, temido pela ferocidade, reverenciado pelo mistério. A mitologia grega também abraçou o leão como um símbolo de desafio e conquista. O leão de Nemeia dizia-se ter uma pele que nenhuma lâmina poderia perfurar, uma criatura de resistência sobrenatural. O herói Hércules, o derrotou em combate corpo a corpo, estrangulando-o com pura força bruta e usando sua pele como um emblema de sua invencibilidade. Esta história, passada de geração em geração, ilustra como o leão se tornou um arquétipo de força, tanto uma besta literal quanto uma metáfora para as provações que testam os limites da vontade humana. À medida que os impérios surgiam e caíam, os leões adornavam os brasões reais, guardavam as entradas de templos e inspiravam épicas histórias. Na Pérsia, os leões estavam associados à realeza e ao poder solar, frequentemente mostrados em combate com touros, representando a eterna luta entre ordem e caos. Na Índia, o leão asiático foi adotado pelo imperador Ashoka como um símbolo de governança justa. O leão capital de Ashoka, esculpido há mais de 2000 anos, permanece o emblema nacional da Índia moderna hoje. Desde a Mesopotâmia até a Europa, da África do Norte até a Índia, o leão era mais do que apenas um predador de topo. Era uma força cultural, um mito vivo que caminhava entre os homens. Mesmo com o encolhimento de seu território e a diminuição de seus números, os leões permanecem gravados na memória humana como a personificação da majestade, do perigo e do poder bruto do mundo natural. Hoje, enquanto os conservacionistas lutam para proteger as últimas populações de leões remanescentes, eles não estão apenas salvando uma espécie, estão preservando o legado vivo de um império antigo, cujos ecos ainda rugem em nossas histórias, símbolos e almas.
que torna um grande felino? O poder de rugir. Na grande árvore genealógica dos felinos, nem todos os gatos são criados iguais. E nem todos os grandes felinos são considerados grandes felinos. Isso pode parecer contraintuitivo. Afinal, guepardos são maiores do que muitos leopardos, e o puma, também conhecido como leão da montanha ou cougar, é um predador formidável por si só, capaz de saltar mais de 6 metros de uma só vez e derrubar presas várias vezes maiores que ele. Mas aos olhos da ciência, esses gatos não se qualificam para o prestigioso título de grande felino. Por quê? A resposta não está no tamanho, mas no som, especificamente no poder de rugir. Somente membros do gênero Panthera, um grupo que inclui o leão, tigre, leopardo, onça-pintada e, controversamente, a pantera das neves, possuem as adaptações anatômicas necessárias para produzir um verdadeiro rugido que abala a terra. Essa capacidade é o resultado de milhões de anos de evolução, refinando uma das vocalizações mais icônicas do reino animal. No núcleo desse presente evolutivo está o osso rioide, uma pequena estrutura localizada na garganta. Na maioria dos animais, esse osso é rígido. Mas nos gatos rugidores do gênero Panthera, ele é parcialmente flexível, suspenso por ligamentos elásticos e rodeado por pregas vocais ampliadas. Essas adaptações permitem que a laringe vibre em frequências extremamente baixas, produzindo chamados profundos e guturais que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Rugir serve a vários propósitos. É uma declaração de domínio, um marcador de território, um grito de combate e um chamado de acasalamento, tudo embrulhado em uma explosão sísmica de som. Os leões, em particular, levaram essa habilidade a níveis extraordinários. O rugido do leão é o mais alto de todos os grandes felinos, alcançando volumes de 114 decibéis, tão alto quanto uma motosserra ou um trovão. Nas vastas paisagens da savana africana, ele pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. À noite, quando o ar está fresco e calmo, o rugido de um único leão pode despertar todo um ecossistema. Antílopes congelam, pássaros ficam em silêncio, até os predadores rivais prestam atenção. O rugido não é apenas comunicação, é guerra psicológica. Para os leões machos, o rugido tem uma dimensão adicional de significado. Ao lado da sua juba, forma uma exibição de duas partes, visual e auditiva, que anuncia sua presença, poder e prontidão para defender sua alcateia. Essencialmente, o rugido se torna uma assinatura vocal, única em tom e ritmo, permitindo que os membros da mesma alcateia se reconheçam até mesmo no escuro. E quando vários machos de uma coalizão rugem juntos, o efeito é amplificado, criando uma ilusão auditiva que faz o grupo parecer maior e mais formidável do que realmente é. Rugir também desempenha um papel no comportamento social cooperativo, algo que diferencia os leões dos outros grandes felinos. A maioria dos felinos é solitária, mas os leões vivem em alcateias, unidades sociais complexas compostas por fêmeas relacionadas, seus filhotes e um pequeno número de machos dominantes. Os rugidos do coro noturno ajudam a manter a coesão da alcateia, deixando os membros espalhados saberem onde os outros estão e reforçando a reivindicação territorial do grupo como um todo. Então, o que torna um grande felino não é apenas músculo ou massa, é a capacidade de comandar uma paisagem com nada além de uma voz que ecoa através das savanas, ressoa nos vales e sussurra pela história, lembrando o mundo: um leão esteve aqui. A juba, uma coroa com um custo
A juba do leão é mais do que apenas pelos. É uma maravilha biológica, uma assinatura evolutiva e uma proclamação visual de masculinidade. Nenhum outro grande felino, nem qualquer outro predador na Terra, usa um ornamento tão dramático. Ela transforma a silhueta do leão macho adulto, transformando um animal já temível em um ícone de domínio, instantaneamente reconhecível através de culturas e continentes. Mas, como todas as coisas na natureza, essa glória tem um custo. Durante séculos, os naturalistas se perguntaram sobre o propósito da juba. No século XIX, Charles Darwin sugeriu que a juba servia como uma armadura, protegendo a garganta e o pescoço do leão durante combates ferozes com rivais. Isso parecia lógico. Os leões machos se envolvem em batalhas brutais, muitas vezes mordendo e arranhando uns aos outros com força letal. Uma espessa camada de pelos poderia amortecê-lo contra ferimentos fatais. Mas estudos modernos de comportamento desafiaram essa visão. Observações de lutas de leões mostram que os combatentes raramente visam o pescoço ou o rosto. Em vez disso, a maioria das lesões ocorre nos flancos, pernas e costas, sugerindo que o valor protetor da juba é, no máximo, limitado. Então, se não for para a defesa, qual pressão evolutiva esculpiu essa grandiosa e desgrenhada exibição? A resposta está na seleção sexual. Outra grande percepção de Darwin. Como os galhos de um cervo ou a cauda de um pavão, a juba do leão é um sinal de aptidão. Ela transmite informações cruciais: idade, níveis hormonais, saúde e status nutricional. Quanto mais escura e cheia a juba, maiores são os níveis de testosterona circulando pelo corpo do leão. E as leoas estão atentas. Foi demonstrado que as leoas preferem machos com jubeias mais escuras e longas, muitas vezes escolhendo-os em detrimento de competidores de juba mais clara, mesmo quando o leão mais escuro é um novato ou estranho. Essa preferência está profundamente enraizada em seus instintos, porque uma juba robusta muitas vezes está correlacionada com um sistema imunológico mais forte, melhores genes e maior sucesso reprodutivo. Em resumo, uma boa juba significa filhotes melhores. Mas a juba faz mais do que atrair parceiros. Ela também intimida rivais. Um leão jovem e nômade que se aproxima de uma alcateia pode pensar duas vezes se o leão residente usa uma juba espessa e imponente. Em alguns casos, a intimidação visual por si só pode evitar a necessidade de uma luta cara. A juba, então, é um blefe e uma insígnia, um aviso que diz: eu não sou apenas forte, eu sobrevivi. No entanto, essa exibição não é sem sacrifícios. No calor escaldante da savana africana, uma juba pesada pode se tornar um fardo térmico. Leões não suam como os humanos. E gerenciar a temperatura corporal é crucial em climas extremos. Estudos mostraram que machos com jubeias mais escuras frequentemente sofrem de temperaturas corporais elevadas, redução da ingestão de alimentos durante as estações quentes e até mesmo baixa qualidade do esperma em tempos de estresse térmico. Como resposta, alguns leões, especialmente em regiões áridas como Tsavo, no Quênia, desenvolvem jubeias mais curtas e de cor mais clara, ou as perdem completamente. Isso sugere um delicado equilíbrio evolutivo. Em climas mais frios ou em elevações mais altas, os benefícios de uma juba longa superam os custos. Mas nas baixas terras escaldantes, a natureza favorece a praticidade em vez do exibicionismo. Na verdade, algumas populações de leões evoluíram diferenças regionais nas jubeias, destacando como o ambiente e a biologia continuam a moldar-se mutuamente. A juba também é um símbolo que transcende a biologia. Em civilizações antigas, desde os relevos babilônios até a arte tribal africana,
Das estátuas dos faraós aos brasões heráldicos dos reis medievais, a juba do leão passou a representar autoridade, virilidade e nobreza. Não é coincidência que falamos de uma juba de cabelo ao descrever a grandeza de uma pessoa, ou que os reis tenham sido frequentemente comparados aos leões. Na natureza, a beleza muitas vezes vem com um preço, e para o leão, esse preço é calor, fome e dificuldades. Mas o que o leão perde em conforto, ele ganha em legado. A juba é um símbolo de sacrifício por status, uma coroa não forjada em ouro, mas crescida em sangue, osso e sobrevivência. Visão noturna e habilidades de caça. Mestres da escuridão. A savana africana pode parecer calma sob a luz da lua, mas para muitos animais, o cair da noite sinaliza o início do terror, pois quando o sol afunda abaixo do horizonte, os leões se erguem. Os leões são predadores principalmente noturnos, e seu comportamento é uma aula de eficiência energética. No calor escaldante do dia, eles dormem, frequentemente até 20 horas por dia, preservando forças, regulando a temperatura corporal e esperando o ar mais fresco do entardecer e da noite. Esse estilo de vida não é preguiça, é estratégico. A noite pertence a eles. Sua visão noturna é nada menos que extraordinária. Enquanto os olhos humanos têm dificuldades no escuro, os leões possuem uma proporção de 25,1 de células bastonetes para células cones em suas retinas. As células bastonetes se destacam em detectar movimento e contraste em baixa luz, permitindo que os leões percebam até o menor tremor na grama. Em comparação, os humanos têm uma proporção de 4,1, tornando nossa visão noturna quase inútil perto da deles. Aumentando ainda mais sua visão, há uma estrutura chamada tapetum lucidum, uma camada refletora atrás da retina que faz a luz voltar através do olho, essencialmente dando aos fótons uma segunda chance de serem absorvidos. É essa característica que faz seus olhos brilharem como lanternas quando capturados pelos faróis de um carro ou feixes de lanternas. Mas visão sozinha não faz de um leão um matador. Quando um leão ataca, ele o faz com força e velocidade aterradoras. Eles são capazes de atingir velocidades de até 80 km/h, mas por apenas alguns segundos. Seus corpos musculosos são construídos não para resistência, mas para o sprint final e decisivo. Eles podem saltar até 11 metros de uma só vez, aproximando-se da presa tão rapidamente que a fuga se torna quase impossível. Esse poder vem das fibras musculares tipo 2Is de contração rápida, os músculos com contração mais rápida de todo o reino animal. Esses músculos armazenam poder explosivo, permitindo que o leão se lance como um projétil vivo. Ao contrário dos músculos de resistência que alimentam perseguições de longa distância, essas fibras se especializam em uma coisa: a emboscada perfeita. O resultado? Um predador que pode ver no escuro, esperar pacientemente em silêncio e então atacar com a força de um trem de carga, tudo em questão de segundos. Dentes, garras e poder de matar. Um sistema de armas vivo. Sob a pelagem dourada e a postura régia, encontra-se um corpo projetado pela evolução para matar com eficiência implacável. Um leão não é apenas um predador, é um sistema de armas vivo, aperfeiçoado ao longo de milhões de anos. Vamos começar pelos dentes. Os leões possuem 30 dentes, cada um com um papel específico em submeter e consumir a presa.
Os mais icônicos são os 4 caninos, grossos e cônicos, que crescem até 10 centímetros de comprimento. Esses dentes não são serrilhados como os dentes de tubarão, mas são projetados para perfurar e agarrar, afundando-se profundamente nos músculos e ossos, ancorando a presa no lugar. Atrás deles estão os carnaciais, molares especializados exclusivos dos carnívoros. Esses dentes em forma de lâmina funcionam como tesouras, cortando facilmente a pele dura, os tendões e as fibras musculares. Eles permitem que os leões processem carne rapidamente, vital na selva, onde carniceiros como hienas ou abutres podem chegar em minutos após uma caçada. Mas a força da mordida também importa. A mordida de um leão pode atingir entre 650 e 1000 psi, libras por polegada quadrada. Isso é suficiente para quebrar a espinha de uma zebra, esmagar a traqueia de um gnu ou estilhaçar os ossos de um antílope. Para comparação, a mordida humana média é de apenas 160 psi. Agora adicione as garras. 5 garras retráteis em cada pata dianteira, curvas como anzóis de peixe e tão afiadas quanto lâminas cirúrgicas. Essas garras ajudam a derrubar, cortar e controlar a presa, e permanecem extremamente afiadas porque ficam ocultas quando não estão em uso, como a versão da natureza de facas de açougueiro. E então há a alcateia, uma unidade de caça como nenhuma outra. Um leão sozinho é perigoso. Uma alcateia, trabalhando junta com coordenação silenciosa e força esmagadora, torna-se um verdadeiro gigante. Até presas imponentes como girafas adultas ou elefantes jovens podem ser abatidas por uma alcateia que age em sintonia. Quando essas armas naturais se combinam, dentes, garras, músculos e números, o resultado é uma força imparável. Caça em grupo, estratégia e funções. A alcateia como uma máquina. Frequentemente pensamos nos predadores como assassinos solitários, caçadores furtivos, que espreitam e atacam isolados, e para a maioria dos grandes felinos isso é verdade. Leopardos, tigres, onças pintadas, eles são mestres da caça solitária. Mas os leões? Os leões quebram completamente esse molde. Sua maior vantagem evolutiva não é sua força, velocidade ou rugido, é seu trabalho em equipe. A caça em grupo é a arma secreta da alcateia, aperfeiçoada ao longo de milênios. E quando a alcateia se move, ela se move como uma máquina. Cada parte, cada leoa, tem um trabalho, uma especialidade e um ritmo que complementa as outras. Não é caos, é coreografia. Enquanto os leões machos podem ocasionalmente se juntar à caça, seu papel é mais frequentemente na defesa, do território, dos filhotes e da supremacia da alcateia. As verdadeiras provedoras são as leoas. Rápidas, calculistas e ferozmente coordenadas, elas são o coração pulsante da máquina de caça da alcateia. O que torna sua coordenação ainda mais extraordinária é o fato de não haver um líder designado, sem um alfa dando ordens. Ainda assim, seus movimentos estão sincronizados a um grau surpreendente, como se compartilhassem uma linguagem silenciosa, nascida do instinto e da experiência. Pesquisadores de campo descobriram algo notável. As leoas assumem papéis específicos na caça, e esses papéis não são aleatórios. Eles são consistentes ao longo do tempo, quase como posições em um time esportivo. Os papéis se dividem em 2 categorias principais. Asas, essas leoas se afastam, frequentemente flanqueando o rebanho de ambos os lados. Elas permanecem baixas, abraçando o terreno, usando arbustos, gramíneas altas e colinas como cobertura. Sua presença é apenas o suficiente para assustar a presa e desviar suas rotas de fuga, conduzindo-a para a armadilha. Elas não atacam primeiro, elas guiam o caos. Centros. Estas são as emboscadoras, as finalizadoras.
Escondidas perto dos caminhos de fuga, elas ficam ocultas em gramíneas altas ou atrás de características do terreno, como montes de termitas ou leitos secos de rios. Quando a presa sai correndo em pânico, justo como planejado, ela corre diretamente para as mandíbulas das leoas centrais, que explodem em ação com precisão e poder. E aqui está a parte fascinante. Cada leoa parece preferir um desses papéis, e essa preferência persiste ao longo dos anos. Os pesquisadores observaram as mesmas indivíduos ocupando as mesmas posições, caça após caça, temporada após temporada. Por quê? Os papéis são influenciados por características individuais, tamanho e força. Leoas maiores, mais experientes, frequentemente servem como centros. O trabalho delas exige força explosiva e tempo perfeito. Esperar pacientemente e, então, lançar uma emboscada no momento certo. Velocidade e agilidade. Leoas mais jovens ou mais ágeis gravitariam para as asas. Sua tarefa é se mover rapidamente e sutilmente, lendo a linguagem corporal do rebanho, ajustando posições e fechando lacunas sem ser detectadas. Isso não é apenas instinto, é estratégia refinada pela experiência. Com o tempo, a alcateia funciona como uma unidade bem treinada. E os resultados falam por si mesmos. Caçadas em grupo coordenadas podem ter uma taxa de sucesso de 30% ou mais, especialmente ao mirar em presas de médio porte como zebras ou gnus em terrenos favoráveis. Compare isso com a caça solitária, onde a taxa de sucesso cai para miseráveis 2 a 3%. Isso não é apenas uma pequena diferença, é a diferença entre sobrevivência e fome. Cada leoa traz um conjunto único de habilidades para a mesa. Uma pode ser uma mestre do disfarce, outra pode se destacar nas flanqueações, uma terceira pode ter um tempo impecável no ataque final. Mas juntas elas formam algo maior do que a soma de suas partes. Um único organismo com muitos membros, lendo o vento, o movimento do rebanho e as intenções umas das outras. Elas se adaptam no meio da caça, ajustam posições sem emitir um som e executam as mortes com a precisão de assassinas treinadas. Isso não é força bruta. Isso é inteligência evolutiva em movimento, uma aula magistral de cooperação, paciência e coordenação letal. A alcateia não caça como indivíduos. Ela caça como uma só. Por que os leões são sociais? A evolução da fraternidade. Entre as 40 espécies de gatos selvagens, apenas um vive em grupos sociais verdadeiros, o leão. Tigres, leopardos, guepardos e onças pintadas são solitários por natureza, mas os leões se reúnem em unidades familiares chamadas alcateias, frequentemente compostas por 3 a 30 indivíduos. Por quê? A resposta óbvia parece ser a caça em grupo, mas essa não é toda a história. Em alguns habitats, os leões não caçam juntos. Em matas densas, por exemplo, o terreno torna a coordenação em grupo difícil e em áreas ricas em presas, caçar sozinho muitas vezes é mais eficiente. Claramente, o sucesso na caça por si só não pode explicar completamente a sociabilidade dos leões. Outra teoria centra-se nos filhotes. As leoas criam seus filhotes de forma comunitária, compartilhando responsabilidades de amamentação e protegendo a prole umas das outras. Os filhotes frequentemente se esgueiram para mamar de outras mães, um comportamento raramente tolerado em espécies solitárias. Esse cuidado cooperativo aumenta as taxas de sobrevivência e pode oferecer alguma vantagem evolutiva. Mas, novamente, não é algo único. Até gatos solitários como os leopardos demonstram forte cuidado maternal. A explicação mais convincente é a defesa territorial. Os leões vivem em paisagens fragmentadas, onde o acesso a recursos-chave, como água, corredores de migração de presas, sombra e áreas de reprodução, pode significar vida ou morte.
Esses recursos são limitados e ferozmente disputados, não apenas por outros leões, mas também por hienas, leopardos e seres humanos. Nesse ambiente hostil, defender um território exige números. Um único leão não pode proteger milhas de terra sozinho, mas uma alcateia unida pode. Alcateias maiores podem ocupar territórios privilegiados, com presas abundantes e espaços seguros para os filhotes. Esses territórios produzem leões mais saudáveis, taxas de reprodução mais altas e melhor sobrevivência dos filhotes. Até coalizões de machos, frequentemente compostas por irmãos ou machos não relacionados, formam alianças para conquistar e defender o acesso às alcateias. Esses laços podem durar anos, provando que até no brutal mundo dos predadores de topo, a cooperação social é a chave para o domínio. Então, por que os leões são sociais? Porque, no fim, a savana recompensa a união. Contra o caos e a competição da natureza, a alcateia se ergue como uma fortaleza, mais forte junta do que qualquer leão poderia ser sozinho. Os leões sabem contar. Inteligência na selva. Quando pensamos em inteligência no reino animal, muitas vezes nos voltamos para primatas, golfinhos ou elefantes, criaturas conhecidas pelo uso de ferramentas, memória e emoção. Mas estudos recentes revelaram algo notável. Os leões sabem contar. Isso não é contar como os humanos fazem. Nenhum leão está recitando 1, 2, 3. Mas suas mentes possuem uma forma poderosa de cognição numérica, permitindo que avaliem quantidades, comparem grupos e tomem decisões com base em números. Em um experimento inovador, pesquisadores tocaram gravações de rugidos de leões através de alto-falantes escondidos, simulando uma invasão de leões rivais. Quando uma alcateia ouvia os rugidos, sua reação dependia não apenas do volume ou intensidade, mas de quantos indivíduos eles acreditavam que estavam presentes. Se os intrusos simulados pareciam mais numerosos que a alcateia ouvinte, os leões hesitavam, evitavam confrontos ou recuavam. Mas, se acreditavam que superavam o número da ameaça, avançavam com confiança, às vezes rugindo de volta em uníssono. Esse comportamento revelou algo surpreendente. Os leões são capazes de representar mentalmente o tamanho de seu próprio grupo, compará-lo ao tamanho do grupo rival percebido e tomar decisões estratégicas com base no resultado. Este é um dos primeiros exemplos documentados de animais selvagens usando raciocínio numérico para enfrentar desafios sociais. Tal inteligência mostra que os leões não evoluíram apenas como predadores, mas também como estrategistas sociais. Na selva, julgar mal o inimigo pode significar ferimentos ou morte. A capacidade de contar, de pesar riscos com base na força relativa, é uma grande vantagem. Isso mostra que os leões não dependem apenas de força e velocidade, eles dependem de cálculo, avaliação e julgamento. Em um mundo governado pela sobrevivência, isso é um sinal de verdadeira sofisticação cognitiva, algo que está ajudando os cientistas a reescrever o que sabemos sobre as mentes dos animais selvagens. Porque outros felinos não evoluíram como os leões. Os leões são os únicos felinos verdadeiramente sociais. Eles formam unidades familiares, criam filhotes juntos, defendem territórios em coalizões e até usam lógica numérica para tomar decisões em grupo. Então a pergunta natural surge: por que outros grandes felinos não evoluíram da mesma forma? A resposta está na ecologia, competição e pressão evolutiva. Vamos pegar os tigres, por exemplo. Esses grandes felinos percorrem as densas selvas e florestas temperadas da Ásia,
muitas vezes cobrindo centenas de milhas quadradas, mas seus habitats são relativamente homogêneos, ou seja, os recursos como água, presas e abrigo estão distribuídos de forma uniforme. Nesse tipo de ambiente, não há vantagem estratégica em formar grupos, pois a competição é menor e a comida não está agrupada em zonas defensáveis. Para os tigres, a solidão não é apenas natural, é ótima. Já os leopardos, por outro lado, compartilham habitat com os leões em muitas partes da África. Então, por que não evoluíram para viver em grupos? Porque os leões não os deixam. Os leões veem os leopardos não apenas como rivais, mas como ameaças para seus filhotes e competidores por alimento. É comum que os leões, especialmente os machos, matem leopardos à vista. Um leopardo solitário pode se esconder, escalar e sobreviver por furtividade. Mas um grupo de leopardos seria mais visível, mais fácil de rastrear e mais difícil de esconder. Em um ecossistema dominado por leões, viver em grupo tornaria os leopardos mais vulneráveis, não menos. Essa pressão implacável dos leões bloqueou essencialmente o caminho evolutivo para a sociabilidade nos leopardos. Ao contrário dos leões, eles não podem contar com a força nos números, porque os números só atrairiam mais perigo. Até os guepardos, conhecidos por sua velocidade, sofrem no território dos leões. Alcateias de leões frequentemente roubam suas caçadas, e filhotes de guepardos são vítimas frequentes de infanticídio. Em uma savana governada pelos leões, a maioria dos felinos deve escolher entre furtividade e sobrevivência, ou ser exterminada. Os leões se tornaram sociais porque seu ambiente exigia isso, e sua força permitiu. Outros felinos permaneceram solitários porque a evolução não lhes deu outra opção. Em um mundo governado pela competição e conflito, cada espécie seguiu um caminho diferente, e os leões, por meio de sua ecologia única e domínio esmagador, se tornaram os únicos felinos que poderiam prosperar juntos como uma alcateia. Inteligência e complexidade social. Quanto mais inteligente o grupo, mais inteligente o leão. A inteligência não evolui em um vácuo, ela evolui em resposta aos desafios. Para os leões, o maior desafio não é apenas caçar ou sobreviver ao calor do sol africano. É navegar pela complexa teia de vida social dentro da alcateia. E é esse desafio que pode tê-los tornado um dos felinos grandes mais inteligentes. De acordo com a hipótese da inteligência social, animais que vivem em grupos socialmente complexos desenvolvem habilidades cognitivas mais avançadas do que aqueles que vivem sozinhos. Isso porque eles precisam constantemente acompanhar relacionamentos, formar alianças, antecipar comportamentos rivais e resolver conflitos, tudo enquanto cooperam para sobreviver. Os resultados foram claros. Leões e hienas superaram dramaticamente seus pares solitários. Não só resolveram os quebra-cabeças mais rapidamente, mas também se lembraram das soluções meses depois, evidência de memória de longo prazo e retenção de aprendizado forte. Ainda mais impressionante, alguns leões foram capazes de resolver o quebra-cabeça apenas assistindo outro membro da alcateia ter sucesso. Essa habilidade de aprender por observação, chamada aprendizado social, é rara no reino animal e é considerada um marco de inteligência superior.
E tem mais. Imagens de ressonância magnética revelaram que as leoas têm regiões maiores no córtex frontal do que os machos. Uma parte do cérebro associada à tomada de decisões, comunicação e comportamento social. Isso provavelmente reflete os papéis mais complexos que as fêmeas desempenham na alcateia, criando filhotes, mantendo laços sociais e coordenando caçadas em grupo. Em resumo, os leões não são apenas predadores musculosos. Eles são estrategistas sociais, moldados pelas exigências da vida em grupo. Sua inteligência não é um acidente. É o resultado de milhões de anos de pressão evolutiva para pensar, adaptar e cooperar. Les mangeurs d'hommes de Tsavo. Lorsque les lions s'attaquent aux humains. En 1898, la nature sauvage de l'Afrique devient le décor de l'une des histoires les plus terrifiantes de prédateurs jamais enregistrées. Dans la région aride de Tsavo, au Kenya, 2 lions mâles sans crinière entamèrent un règne de terreur qui choquerait l'Empire britannique et le monde entier. Des ouvriers avaient été envoyés pour construire un pont ferroviaire au-dessus du fleuve Tsavo, une partie clé du projet de chemin de fer britannique reliant l'Ouganda. Mais à mesure que la construction avançait, les ouvriers commencèrent à disparaître. Au début, quelques-uns disparaissaient la nuit. Puis, de plus en plus, la peur se propagea comme une traînée de poudre. Des hommes étaient traînés hors de leur tente, hurlant dans l'obscurité. Ce qui restait au matin était du sang, des traces de traînées et du silence. Des feux étaient allumés la nuit. Des clôtures en épines appelées bomas étaient construites autour des camps. Les ouvriers montaient la garde par équipe, armés et vigilants. Rien de tout cela ne fonctionnait. Les lions étaient sans peur, ouvrant même les tentes avec leurs dents et ignorant les flammes pendant qu'ils chassaient. Les attaques devinrent si graves que la construction s'arrêta. Des centaines de travailleurs s'enfuirent dans la nature sauvage, abandonnant le chemin de fer et laissant leur équipement derrière eux. Le gouvernement britannique craignait l'effondrement d'un projet d'infrastructure coloniale majeur. Finalement, le lieutenant-colonel John Henry Patterson, l'ingénieur en chef du projet, prit l'initiative de mettre fin au cauchemar. Après des semaines de poursuites et de tentatives d'embuscade ratées, il tua le premier lion en décembre, puis le second 3 semaines plus tard, en janvier 1899. Mais l'horreur ne prit pas fin avec leur mort. Lorsque Patterson examina les lions, il trouva des preuves de consommation humaine importantes, et plus inquiétant encore, leur bouche racontait une histoire cachée. Les 2 lions souffraient de graves blessures dentaires. L'un avait une canine cassée et une mâchoire abscessée, ce qui rendait difficile, voire impossible, de faire tomber une grande proie. Ajouté aux effets dévastateurs d'une épidémie de peste bovine qui avait décimé des milliers de zèbres, gnous et buffles à travers l'Afrique de l'Est, les lions avaient probablement tourné leur attention vers les humains par désespoir. Nous étions lents, sans armes, et vivions dans des tentes, des proies faciles en période de famine et de souffrance. Les estimations varient, mais les archives suggèrent que ces lions ont tué entre 72 et 135 personnes. Certains affirment que le nombre pourrait être exagéré, mais même les chiffres conservateurs les placent parmi les prédateurs les plus meurtriers de l'histoire enregistrée. Encore plus glaçant, les rapports historiques suggèrent que ce comportement n'était pas unique. Les traditions orales et les récits coloniaux notent que des lions mangeurs d'hommes étaient apparus dans la région de Tsavo avant et reviendraient. Dans ce paysage rude, sujet à la sécheresse, où les migrations des proies
peuvent disparaître et les maladies peuvent paralyser les écosystèmes. Les lions ont parfois appris à voir les humains non pas comme des menaces, mais comme des repas. Les mangeurs d'hommes de Tsavo n'étaient pas des monstres. Ce furent des prédateurs blessés, affamés et intelligents qui se sont adaptés pour survivre en franchissant une ancienne frontière entre lions et hommes. Et ce faisant, ils laissèrent derrière eux un héritage qui hante encore les annales de l'histoire de la faune. Le chat géant, le plus fascinant et terrifiant. Les lions ne sont pas seulement les plus sociaux des grands félins, ils sont peut-être aussi les plus intelligents. Leur capacité à chasser en groupe, défendre leur territoire, reconnaître leurs rivaux et apprendre les uns des autres les rend à la fois incroyablement dangereux et impressionnants. Leur chemin évolutif unique a été façonné par l'environnement, le comportement des proies et la compétition. De l'art rupestre préhistorique à la science moderne, les lions ont toujours inspiré à la fois la peur et l'admiration. Et même après des siècles d'études, leur monde mortel recèle encore d'innombrables mystères. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour en savoir plus sur les animaux étonnants de notre planète.